queria convidá-los para meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35, até o capítulo 10, versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas e anunciava boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que essa igreja se reúne debaixo da autoridade desse nome precioso, e contando com a promessa do teu Filho, de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos debaixo da autoridade desse nome, o Senhor se faria presente aqui entre nós. Por isso eu quero te pedir, Pai, cremos que o Senhor já está presente, esteve presente ao longo de tantos anos, mas dessa noite eu quero te pedir: torna-te irresistível no meio da gente, e aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, o Senhor revele de uma maneira muito pessoal e particular. É aquilo que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe-me ajudá-los a entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus estava na Galileia e tinha como propósito terminar o seu ministério ali, para poder expandi-lo para outras regiões do país. E alguns historiadores afirmam que a Galileia daquela época era uma região muito populosa, com cerca de 300 vilas e cidades. A diferença era que havia muros nas cidades e as vilas não tinham muros. E que provavelmente um número médio de habitantes de cada uma dessas regiões, dessas vilas e cidades, chegasse em torno de 15 mil pessoas. A gente está falando aqui de 3 milhões aproximadamente de pessoas que habitavam a Galileia. E nesse contexto, Jesus teria ido quase que numa missão de bater de porta em porta, visitando cada uma dessas aldeias, cada uma dessas cidades, anunciando que o reino de Deus estava chegando. E na medida em que ele fazia isso, ele via a necessidade das pessoas, as mazelas humanas, as mazelas sociais, espirituais, e de um trabalho que parecia que não tinha fim. E por isso o Senhor vai afirmar, que está nos versículos 37 e 38, e então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus sabia que o trabalho a ser feito era muito maior do que o número de trabalhadores que estavam disponíveis, e que a única solução era que Deus Todo-Poderoso ouvisse o clamor dos trabalhadores, dos poucos trabalhadores que estavam agindo ali, e arrancasse o seu povo da acomodação e os lançasse na direção da sua seara. E aqui ele usa uma palavra grega muito forte, e essa palavra traduzida assim poderia dizer: arremesse, jogue,
lance. E eu estava vendo os surdos aqui cantando, né, essa canção da Capunga, e eu vi que o símbolo que vocês fazem, avante Capunga, representa exatamente o que essa palavra grega quer ensinar. A irmã vai me ajudar aqui a pregar agora. A irmã dos surdos aqui vai me ajudar a pregar. E a senhora vai mostrar para a gente qual é o símbolo para avante Capunga. Faz de novo. Faz aí você agora, você que é dessa igreja. Como é que é o negócio? Fica de pé e faz. Avante, como é que é o negócio aí? Avante Capunga, é isso? Ficou feio, eu quero ver um negócio bonito aqui. Por que os irmãos levantaram? Estão com preguiça? Vão lá, fica de pé aí. Mais uma vez, pode ser? Como é que é? Todo mundo aí. Capunga. Pode sentar, querido. Muito obrigado, viu? Gente, que coisa tremenda. Jesus dizendo: orem para que Deus arranque pessoas e faça com que elas se movam na direção da obra. Alguns anos atrás, chegou uma irmã na igreja e disse: pastor, eu vi uma cena incrível, eu estou com o meu coração abalado até agora. Eu acho que a pilha desse microfone está falhando aqui. Eu vi uma cena horrível, pastor. Eu estava olhando pela janela do meu prédio, lá em Curitiba, estava olhando pela janela do meu prédio, e vi uma senhora se preparando no prédio do outro lado da rua, para se jogar lá do alto, no chão, e se matar. E eu entrei em desespero, pastor. E eu disse: alguém tem que fazer alguma coisa. Eu fiquei pensando, comecei a gritar, comecei a acenar. E aí disse para alguém: corre lá, alguém da casa dela, corre lá, atravessa a rua, avisa o porteiro que tem alguém que quer se matar, vai se jogar lá da janela, lá da sacada dela. E ela lá naquele desespero todo, e conseguiu alguém da família avisar. Ligaram o interfone, a família foi lá atender e socorreram a mulher. E aí então aquela senhora disse: pastor, essa cena não sai da minha cabeça, está me amargurando. Alguém tem que falar de Jesus para essa mulher. Pastor, o senhor tem que fazer uma visita para ela. E eu virei para ela e falei assim: minha irmã, quem é que viu a mulher pela janela? Fui eu? Ela disse: não, pastor, fui eu. Quem é que está angustiada com essa mulher? Sou eu. Ele disse: não, sou eu, pastor. Vai lá, senhora, e visita essa mulher e fala de Jesus para ela. Às vezes a gente está vendo coisas que mexem com a nossa alma e a gente quer transferir a responsabilidade para outros, quando a responsabilidade é nossa. Anos atrás eu estava em São Paulo pastoreando, dirigindo o carro, e parou não sei se é farol ou sinaleiro aqui, o que é? Semáforo, nenhum nem outro, não acertei. Semáforo, parei no semáforo lá, numa rua, uma grande avenida, que ficava a mais ou menos 2 quadras da igreja que eu pastoreava. E chegou um garotinho para pedir uma esmola, não é? E eu comecei a bater papo com aquele garoto. Falei assim: e aí, rapaz, está fazendo? Ele: estou aqui, estou levantando dinheirinho para a nossa casa. Falei: e onde é que você mora? Aí ele apontou assim um viaduto e disse: eu moro debaixo daquele viaduto. É verdade? Falei: Ele disse: é verdade. E falei: tem muita gente que mora lá? Tem bastante, pastor. Tem bastante, moço. E eu perguntei: e tem muita criança lá? Tem. Quantas crianças você acha que tem lá? Falei: mais de 40, que moram debaixo desse viaduto. E aí dei um dinheirinho para ele, segui meu rumo e comecei a orar. Falei: Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que entrar debaixo daquele viaduto. Como é que pode ter criança? Não estão estudando, não estão fazendo nada, o que está acontecendo?
E aí eu comecei a brigar com Deus, Senhor, as autoridades, isso e aquilo, aquele outro. E aí o Senhor falou no meu coração assim, sabe aquelas coisas que passam na cabeça assim, que você sabe que é Deus que está falando? Ele falou assim: quem é o pastor da igreja que fica ali? Era eu. Por que você não faz alguma coisa? E aí a gente começou um projeto com aquelas 41 crianças que moravam debaixo daquele viaduto. Eu fico pensando que o clamor de uma igreja viva, que vive a paixão por Jesus, é esse: Senhor, levanta trabalhadores para a tua obra. Mas a resposta para essa oração sou eu e você. Então olha para quem está do teu lado e diz assim: você é a resposta. Agora escuta essa pessoa dizer: você também. Olha para trás ou para frente, tá? Dá uma olhadinha para quem está no outro banco, porque às vezes é família que está do lado, né? E diz assim: você é a resposta. Pode falar. Agora diz para essa pessoa: você também. Mas quando é que nós vamos ser a resposta? Quando? E aí eu percebo Jesus mostrar algumas coisas para a gente, que se a gente tiver essa percepção que Jesus estava tendo naquele dia, quando Ele ensina a fazer essa oração, certamente a gente não vai ficar sentado num banco, não. A gente vai se dispor a ser a resposta. Se nós pudermos perceber as pessoas que estão ao nosso redor da mesma maneira como Jesus estava vendo as multidões da Galileia, nós seremos a resposta. A Bíblia diz assim, versículos 36 e 37, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. A primeira maneira de a gente poder entender e se levantar e ser tocado e empurrado pelo Senhor é que quando nós somos capazes de perceber o sofrimento das pessoas. Jesus viu pessoas aflitas, e a palavra seguinte no grego, que nós lemos aqui, que estavam eles aflitos, não é? E abandonados, a palavra aqui no grego é mais forte, esfolados, essa é a palavra que está lá. Jesus viu gente aflita e esfolada pela vida. E isso moveu o coração de Jesus, e por isso que tantos sinais e milagres aconteceram naquele lugar, porque ele encontrou um povo aflito e esfolado pela vida. Você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus? Você pode imaginar a crise de saúde pública que existia na Galileia nos tempos de Jesus? E ainda que a gente possa ter passado por uma calamidade no mundo inteiro, nesses últimos anos passados, eu acho que não se compara à crise de saúde que existia naquele tempo, porque não havia tecnologia. Você pode imaginar dor e sofrimento daquele povo. Por isso Jesus era movido de compaixão por essas pessoas, e não apenas anunciava a mensagem do reino, mas curava aquelas pessoas. Mas os problemas na Galileia do tempo de Jesus não eram apenas de saúde, mas tinham todas as dimensões sociais: fome, miséria, exploração do pobre, opressão política,
Havia um império romano que cobrava taxas fortíssimas no meio daquele povo. Isso fazia com que o Senhor Jesus fosse movido de íntima compaixão e trabalhasse para mudar aquela realidade. E quando precisou, Ele multiplicou pães. Quando precisou, Ele ensinou novos valores de vida, para produzir uma igreja capaz de repartir e trabalhar para o bem comum. Os servos do Senhor Jesus foram chamados para ver e não se conformarem, mas no poder do Espírito Santo serem agentes da santa transformação que só o reino de Deus pode fazer. E essa é a minha missão, e esta é a sua missão, e eu sou a resposta dessa oração que a igreja deve fazer. Senhor, empurra esse povo, move esse povo na direção daqueles que precisam ouvir uma voz de esperança. Ontem eu estava cumprimentando as pessoas na saída, e um irmão aqui dessa igreja me contou uma experiência dele. Ele disse que quase morreu, estava na UTI, e o Senhor o levantou outra vez, e naquele mesmo instante, ele ouviu a voz do Espírito no seu coração, dizendo: cuida das crianças. Eu não sei se esse irmão está aqui. Está aqui? Onde é que está ele? Você mesmo, né, meu irmão? Fica de pé. Meu irmão, em nome de Jesus, cuida das crianças. Jesus já te falou. Elas estão no lado de fora da rua, estão nas calçadas, estão em todos os lugares. E com você, o Senhor vai levantar outros que vão se associar a você para fazer uma obra tremenda que você não imagina, porque o Senhor está te empurrando para isso. Mas não é só Ele que está ouvindo a voz do Espírito. A igreja que eu pastoreei, é tão difícil parar de falar dela, né? Porque a gente está ainda ligado. Ela tem mais de 400 ministérios diferentes. Por quê? Porque a gente está orando para que Deus sacuda cada uma das pessoas para fazerem a obra dele nessa terra. E o Senhor começa a levantar gente. Um dos ministérios é o ministério com cegos que a igreja tem. E eu vou dizer para os irmãos como é que esse ministério começou. Um dia o tesoureiro da nossa igreja disse assim: pastor, tem uma irmã da igreja que todo mês deposita aqui no gasofilácio um cheque para um ministério de cegos. Eu não sei que ministério é esse, porque a gente não tinha ministério de cegos, e eu não sei para onde enviar esse dinheiro, eu não sei o que fazer com ele, eu não tive nem coragem de depositar, os cheques estão todos aqui na minha mão. Eu falei: eu vou chamar essa irmã. Chamei a irmã Fabiana, falei: Fabiana, vem cá, olha, tem aqui 4 cheques seus, para o ministério de cegos, mas a igreja não tem ministério. Você tem algum ministério de cego na cabeça que eu tenho que mandar esse dinheiro? Ela disse: não, pastor, é para a igreja abrir um ministério de cegos. Eu falei: minha irmã, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada disso. Ela falou: não, Deus está tocando o meu coração, para que a igreja tenha um ministério com cegos. Então eu fiz a minha parte, dei a oferta. Eu falei: minha irmã, não adianta oferta não, porque eu preciso de gente. Se a irmã se dispuser a começar esse ministério, nós vamos te apoiar. Até dinheiro eu já tenho, quero dela. Essa moça, Deus começou a orar, e Deus deu uma outra moça que se apaixonou pela ideia, e elas fundaram o ministério de cegos da igreja, que funciona até hoje. Hoje elas não dirigem mais esse ministério, uma mora na Espanha, outra está fazendo outras coisas, mas Deus usou aquela mulher para fazer aquilo que precisava, conforme a necessidade de um povo. Lembra? Você é a resposta. Diz para você mesmo: eu sou a resposta. Coisas
diferentes vão vir na sua mente quando você começa a orar. E Deus vai dizer assim: filhinho, filhinha, vou te empurrar, mas veja a necessidade. Tinha um irmão da igreja que falou: pastor, nós vamos orar, porque eu quero começar um ministério com os meus colegas de trabalho. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu disse: por que é que você não começa orando com eles? Se oferece para orar por eles, pela necessidade deles. Às vezes a gente imagina que começar um ministério, começar uma obra evangelística, depende da gente ser técnico nisso, técnico naquilo. Não, querido, Jesus está procurando gente que queira servir e se disponha a fazer a sua obra. E ele então escreveu um bilhetinho e começou a deixar nas mesas: olha, se você tem alguma necessidade, na hora tal do almoço, em tal lugar dessa empresa, numa grande fábrica, eu vou estar ali para orar por você. E começaram a juntar 1, 2, 5, 10, 15. Um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou fazer um retiro de casais, porque o maior problema lá que eu estou vendo é com casais, família. Falei: ótimo, como é que você vai fazer? Eu falei: olha, já arrumei uma chácara, já arrumei um lugar, nós vamos em 50 casais da empresa para lá. E falei: quem é que vai levar a palavra? Eu. Deus é que me deu, eu sou o pastor deles, eu tenho que cuidar deles. Ele não sabia nem como começar, entregou o bilhetinho, mas o Senhor derramou graça, porque você é a resposta, eu sou a resposta. Se a gente se coloca debaixo da potente mão de Deus, Ele derrama graça sobre a nossa vida. Eu não sei quantos ministérios essa igreja vai ter, mas se cada um aqui for uma resposta, vai ser um milagre total. Vai abrir trabalho para tudo quanto é lado, coisas espirituais vão acontecer, cuidados vão acontecer. E quando a gente fala em 400 ministérios, as pessoas dizem: mas como é que vai sustentar tudo isso? Vocês lembram daquelas crianças? Eu cheguei para a igreja lá debaixo da ponte, eu cheguei para a igreja um dia lá em São Paulo e disse: gente, olha, Deus falou isso comigo, tem 41 crianças aqui, 2 quadras, que moram debaixo da ponte, vão começar um trabalho com elas. E aí então um membro da comissão de finanças disse: pastor, a igreja não tem recursos para isso agora. Eu disse: eu não estou pedindo dinheiro, só estou pedindo para a gente fazer. E aí eles disseram assim: mas pastor, onde é que vai fazer? Falei: aqui, ó, olha. E a gente tinha acabado de reformar todos os bancos estofados da igreja. E disseram: vão estragar tudo. Esse banco bonito aí vai ser estragado. E eu pensava comigo assim: meu Deus, a criança vale mais que o banco, não vale? Mas tá bom, pode deixar, se estragar eu pago. Como é que você vai pagar? Ah, Deus vai me dar graça. O senhor não precisa de dinheiro? Não. Não precisa de nada? Não. Eu só quero autorização. Então vai e faz. E pensava assim: 2 meses o pastor desiste. Mas Deus faz coisas imponderáveis. Eu tinha que dar comida para as crianças, mas não tinha um funcionário. As senhoras da igreja disseram assim: pastor, nós vamos comprar pela União Feminina um freezer, e nós vamos cozinhar na nossa casa e trazemos no domingo a comida toda da semana para as 41 crianças. E elas traziam tudo bonitinho, empacotado, arrumadinho, a gente punha no freezer. Mas eu não tinha quem servisse. E a zeladora da igreja disse assim: pastor, eu quero ser voluntária nesse trabalho. Eu vou servir a comida para as crianças. E aí começou a aparecer voluntário para tudo quanto era lado. Aí tinha necessidade dos insumos, de onde é que vai sair o dinheiro? E a gente tinha grupos pequenos nas casas, reuniões de oração, né? Nas casas, células, sei lá como é que vocês chamam aqui, nas casas. E as células disseram assim: eu vou colocar no meu condomínio um pedido dizendo do projeto. E meus irmãos, começou a chegar tanta comida, tanta coisa, tanta coisa. Um dia, um vizinho lá, que era dono de uma padaria,
ele disse assim: você está cuidando das crianças que falam debaixo do viaduto? Falei: cuido. Todo o leite e pão que você precisar para elas eu dou de presente, porque antes eles vinham me roubar, agora não vem mais. Um comerciante da rua de baixo disse: você está atendendo as crianças lá debaixo do viaduto? Não. Precisam de sapato? Preciso. Era um dono de uma loja de sapato. Ele falou assim: eu vou doar sapato. Eu falei: tá bom, então eu passo aí para pagar. Não, não passa assim não. Você não tem uma Kombi não? Eu falei: tenho. Então passa com a Kombi. Ele doou 300 pares de sapatos. Só tinha 41 crianças, meu Deus do céu. Mas tinha 300 pares. Eu falei: o que eu vou fazer com isso? Eu falei: vende e transforma isso em recurso para pagar o custo dessas crianças. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não é o dinheiro que impede a obra de Deus. Não é o local que impede a obra de Deus. O que impede a obra de Deus é você. Porque você é a resposta. Diz de novo: eu sou a resposta. Do quê? O que é que Deus está falando já há muito tempo no teu coração? Começa. E a gente vai aprender como os que fundaram essa igreja aprenderam. A gente dobra o joelho e ora e pede a Deus. E o Deus dos impossíveis derrama graça sobre a nossa vida. Mas eu primeiro preciso ter o coração de Jesus e os olhos de Jesus, para sentir a necessidade das pessoas e dizer: Senhor, pode me usar como resposta. Pode me usar como resposta. Anos atrás, um grupo da igreja foi fazer uma viagem missionária e eles mostraram um filme da igreja, de uma casa que aquela senhora que estava recebendo aqueles missionários, aqueles jovens, fez um café para eles, mas a casa era feita de galhos de árvore, as paredes eram feitas de galhos de árvore, com frestas. E quando passaram aquele vídeo lá na igreja, uma jovem, recém-convertida, eu tinha batizado há 2 domingos, ela começa a acenar para mim: pastor, pastor, pastor. Eu falo: o que foi, irmã? Vem aqui. Ela disse: Deus está me incomodando, nós precisamos dar uma casa para essa mulher. Eu falei: meu Deus do céu, estou perdido. Como é que vai dar uma casa para essa mulher? Olha só a casa dela, nós levamos a palavra, mas temos que dar uma casa para ela. E eu fiquei assim atônito, não sabia o que falar, fiquei quieto, e de repente um irmão levantou lá no fundo e disse assim: pastor, eu desmontei uma casa de madeira, eu dou toda a madeira da casa. O outro disse: olha, eu tenho um caminhão, eu levo a casa para lá. Um monte de homens começaram a se levantar: eu me disponho a construir. E levamos uma carreta trucada para lá, com a casa dentro, e todos os móveis, utensílios domésticos novinhos, porque a igreja doou tudo. E dali nasceu um ministério de gente que sai para construir casas. Sabe, meus irmãos, não é dinheiro que atrapalha a obra de Deus, somos nós. Diz para você: eu sou a resposta. Ah, Jesus, sacode esse povo, em nome de Jesus, sacode. Segunda coisa que Jesus ensina: como é que a gente pode ser a resposta? Primeiro eu tenho que sentir o que Jesus sentia pelas pessoas, a necessidade, ter meu coração ouvido. Segunda coisa que moveu o coração de Jesus foi o desespero, a desorientação das pessoas. E Jesus diz: ovelhas sem pastor. E a expressão ovelha sem pastor nos mostra um rebanho desorientado e desesperado. E a cena que vem à minha mente é de pessoas correndo, tentando fazer algo, mas estão tão perdidas e tão desorientadas,
que produzem mais dor e mais sofrimento ainda. E quando eu pensava nesse texto, me veio à mente uma cena tétrica que aconteceu há muitos anos atrás, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi o incêndio da Boate Kiss. Você lembra disso aí? Aquele incêndio terrível lá. Pessoas correndo em fuga e que, ao invés de acharem a porta de saída, entram para o banheiro e morrem lá dentro do banheiro. Pessoas correndo para a porta e sendo esmagadas pelo desespero da multidão nas barras de contenção que havia ali na porta. Seguranças que estavam ali na porta, que não enxergaram o perigo e não permitiam a saída em massa das pessoas, porque não tinham pagado a conta. Gente amedrontada que simplesmente estava esperando a morte. E quando nós vemos essas coisas, a gente não consegue ficar sem fazer nada. E diz a história, porque isso de fato aconteceu, que um dos jovens que saiu de dentro da boate e conseguiu se salvar, saiu catando uma marreta. E ele disse: nós precisamos abrir um buraco nessa parede, para esse povo poder sair de lá de dentro. E ele pegou a marreta e começou a bater naquelas paredes, para criar uma porta, uma janela, uma saída, um lugar de fuga para as pessoas. E porque ele batia com a marreta, outras pessoas chegavam para arrancar os tijolos. O que Jesus queria era que você visse esse mundo e essa sociedade da maneira que Ele vê, e perdesse o sono da acomodação para se mover na direção dessa gente aflita e desorientada. E o chamado do Senhor para você e para mim é que nós possamos assumir a posição de pastores auxiliares do sumo pastor Jesus, ou como a gente ensina na doutrina, sacerdotes do reino de Deus. A igreja é a raça eleita, sacerdócio real. Sacerdotes que ajudam a levar as pessoas ao lugar seguro da graça de Deus, as ovelhas perdidas e desorientadas deste mundo, para os lugares de abrigo e socorro. E o interessante é que muitas delas estão perdidas nos seus valores, na sua fé, nos seus conceitos de vida, de família e de sociedade, perdidas e desorientadas, precisando serem conduzidas a um futuro melhor que só a graça de Jesus pode nos dar. E Ele espera que sejamos como aquele homem daquela Boate Kiss que se salvou, porque a Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos no reino das trevas, e Ele nos arrancou e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. Você estava no inferno, e o inferno foi saqueado pela graça de Deus através da sua vida, no poder do sangue de Jesus. E como aquele jovem com a marreta na mão, que a gente pudesse enxergar o desespero das pessoas e dizer: eu sou a resposta. Eu não consigo entrar lá dentro sem máscara, sem equipamento, mas eu posso ter uma marreta, eu posso ter alguma maneira de destruir essa parede, de fazer essa fumaça sair, e de alguém, pelo menos alguém, se salvar. Tem gente desesperada do seu lado, no lugar que você trabalha. Tem gente desorientada no lugar que você estuda. Tem gente desesperada no condomínio que você mora. E sabe, não importa a idade. Eu tenho tido o privilégio de batizar pessoas de 70, 80 anos, 90 anos.
Por quê? Porque Jesus salva todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E simplesmente precisa alguém chegar lá. Às vezes com uma marreta, às vezes com um sorriso, às vezes com um prato de comida, simplesmente para fazer diferença na vida do outro. Você é a resposta na vida de alguém. Você é a resposta na vida de alguém. E se você começar a perguntar para Jesus, de quem eu sou a resposta, Ele vai te revelar as pessoas. E você vai dizer, Senhor, estou aqui disponível para te honrar e te servir, abençoar essa vida. Mas o pior é que Jesus viu a colheita. Existem várias interpretações oferecidas para o significado da colheita. A mais normal delas é que Jesus estava falando, comparando a colheita, não é, com o coração que já estava preparado para ouvir o Evangelho. E a gente podia então ajudar na colheita. Mas existe uma visão escatológica dessa colheita. Em outras partes das Escrituras, nós descobrimos que a imagem escatológica da colheita tem a ver com o julgamento eterno de Deus. Joel 3, versículos 12, 13 e 14, diz assim: preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que eles vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. E elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. Mateus 13, verso 30, diz assim: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. E então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem o primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. E depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. Verso 40, assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Apocalipse 14, diz assim: então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita. E aí continua o texto falando do julgamento final. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que existe um trabalho muito grande para ser feito. Uma colheita abençoada, que é quando a gente retira as pessoas do inferno. Mas há uma colheita final muito triste, quando alguns serão lançados por toda a eternidade no inferno. Jesus percorreu todas as vilas e cidades de modo incansável, porque ele viu o sofrimento, a desorientação, mas também o juízo eterno que pairava sobre cada uma daquelas pessoas. E ele não podia ficar acomodado. Ele não podia ficar só assistindo o desfecho de tudo. Ele precisava buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a Bíblia diz que ele subiu aos céus, derramou o seu Espírito Santo, e você se tornou templo do Espírito. E essa missão ele passou para mim e para você. Eu estava lendo há
missão, a visão da igreja, dessa igreja. E fiquei empolgado. Discipulado. Grupos pequenos evangelizadores e multiplicadores. Não é só comunhão não, viu? Grupo pequeno que só fica vivendo comunhão, vira doença na igreja. E a doença tem nome bonito, koinonite. Koinonite, né? de koinonia, que quer dizer comunhão. É doença da comunhão, que a gente fica tão bom. Eu me lembro da primeira vez que ganhei um grupo para Jesus, eram alguns médicos que a gente estava trabalhando com eles, eles se converteram, e eu falei, agora está na hora de multiplicar a célula. E eles disseram para a gente, um deles chegou para mim e disse assim, pastor, agora que está bom, a gente se conhece, eu sou diretor de um hospital, eu não vou ficar abrindo meu coração com qualquer um. Eu falei assim, você quer que todos os seus filhos vá para o inferno? Ele, não. Então vamos começar um grupo na tua casa para ganhar os seus filhos para Jesus. E eu vou lá na sua casa, mas você vai começar com os seus filhos. Bom, se o senhor vai lá na minha casa, eu topo. Essa célula já se multiplicou várias vezes, e agora vai multiplicar de novo. E nesse ano passado nós tínhamos 9 pessoas daquele hospital, naquela célula, médicos, na sua grande maioria. Batizei 6 em novembro do ano passado, vou batizar 2 no dia 30 de abril, se Deus quiser, que eles já terminaram o discipulado, e um que faltava, na última célula que eu fui, disse, eu também quero ser batizado, vamos batizar os 9, eu disse, agora vamos começar tudo de novo, vai saindo aí procurando povo, e semana passada, eu não estava lá, estava pregando fora, eles fizeram a reunião com todos os novos convidados, porque você é a resposta. Eu sou a resposta. Quando a gente veio a pandemia, a igreja fechou, aqui também deve ter fechado, fechou no Brasil inteiro. A gente só estava funcionando online. E aí eu pensei assim, Senhor, como é que a gente vai continuar crescendo? Porque eu sou apaixonado por ganhar almas para Jesus. Como é que a gente vai continuar crescendo? De longe. Então várias estratégias foram formadas. Mas uma delas foi discipulado online. E a gente começou a discipular pessoas. Se oferecer para ajudar pessoas a caminharem. Uma das pessoas que atendeu o apelo e aceitou ser discipulado morava na Espanha. Eu falei, misericórdia, como é que vai ser? Aquela moça se converteu, foi discipulada, e um dia disse assim, eu vou ao Brasil só para ser batizada, porque eu quero ser batizado na minha igreja. Se converteu um casal no Ceará. Eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer no Ceará? Meu Deus do céu. E aí aquele irmão foi discipulado, foi treinado, trabalhando. Ele disse, pastor, você tem que abrir uma igreja aqui. Eu falei, tá bom. Se você abrir 7 células aí na tua cidade, eu vou abrir uma igreja aí. Outro dia ele me ligou, disse, pastor, já estou na 3ª célula. Está faltando pouco, quero ver a igreja aqui. Tinha uma irmãzinha na Bahia, interior da Bahia, não tem nenhuma igreja evangélica na cidade dela, no sertão da Bahia. E ela disse, pastor, eu quero ser batizado. Eu falei, misericórdia, batizar por online vai ser complicado. Como é que eu vou fazer esse negócio? Que eu vou ter que ir na Bahia. Aí um dia ela me liga assim, pastor, passou um pastor de uma igreja aqui, posso pedir para ele me batizar no Rio? Eu falei, batiza minha irmã, batiza, pode batizar. Você é a resposta. Não é a distância que impede a obra de Deus, não é o dinheiro que impede a obra de Deus.
não é o local. Somos nós, no nosso comodismo mórbido. Tem gente morrendo, indo para o inferno do teu lado. E o Senhor está dizendo, olha, eu escolhi você para ser o homem de paz, a mulher de paz e a bênção de Deus na vida dessas pessoas. E sabe, eu quero dizer uma coisa, para sacerdote do reino de Deus, não tem aposentadoria. Me perguntaram, pastor, você aposentou? Eu falei, não. Pastor não aposenta, crente não aposenta, continua servo de Deus até a eternidade passar, porque não vai passar. Então, o tempo de servir é agora. Termino só lembrando da história de uma mulher. Eu fui fazer uma série de conferências no interior, e é interessante, no interior é um pouquinho diferente, pastor Marcos. Aqui o senhor me deixou descansar um pouquinho hoje de manhã e tudo mais. Quando a gente vai fazer série de conferência no interior, o pastor chega para a gente e fala assim, pastor, hoje à tarde nós vamos fazer visita. E ele sai para visitar todo mundo, e leva o pastor convidado junto. É verdade ou não é, pastor? É isso aí, né? Então, ele falou assim, nós vamos fazer visita. Nós vamos visitar a irmã fulano de tal, porque essa irmã, ela tem uma doença, que ela perdeu uma mobilidade de todo o seu corpo, ela só consegue falar, e ela pediu um presente para a igreja. Falei, o que é? É um aparelho, que ela fala o número do telefone, o aparelho disca aquele número e ela consegue conversar com a pessoa. Funciona por comando de voz. Falei, E quando cheguei lá foi uma cena impressionante. Uma mulher deitada numa cama, cabeça um pouquinho mais levantada. E o pastor chegou com o equipamento. E eu perguntei, minha irmã, o que a senhora vai fazer com esse equipamento? Ela falou assim, eu pedi para algumas pessoas fazerem uma lista de gente que precisa de Jesus. E eu vou ligar para cada uma dessas pessoas. E eu vou fazer isso o dia inteiro e vou orar por elas. Porque Jesus, até me levar para a sua glória, vai poder contar comigo para salvar pessoas para o seu reino. Sabe o que Jesus precisa fazer? Você ficar numa cama para entender que você é a resposta? Diga de novo, eu sou a resposta. De quem? Quem é que o Espírito Santo está colocando na sua mente agora? Porque o Espírito Santo fala conosco. Eu queria orar agora com vocês. Eu creio que Deus vai fazer uma obra tão grande na vida dessa igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Ele já está fazendo ao longo da história, mas Ele vai fazer maior ainda. Agora você imagina o que vai acontecer na história dessa igreja, se todo o exército de Deus estiver mobilizado para a glória do Senhor Jesus. Você pode imaginar o impacto? John Wesley fez uma oração. Ele disse assim, Senhor, me dá 100 homens, comprometidos com o Teu reino, apaixonados pelo Senhor, que creem no poder da oração, que amem a salvação de pessoas. Se o Senhor me der 100 homens, eu vou virar esse mundo de cabeça para baixo. E John Wesley foi um dos líderes de um grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos há séculos passados. Tem muito mais de 100 pessoas aqui como membros dessa igreja. Se Deus levantar esse exército para fazer essa obra, no discipulado, nos grupos pequenos, nos ministérios que Ele vai levantar, essa cidade vai ser impactada de uma maneira extraordinária. Você acredita nisso? Quem é a resposta aqui?
Não ouvi. Quem é a resposta? Então agora você fica de pé, se você disse que eu sou a resposta, porque eu vou pedir para Deus te ungir para essa obra. Eu vou pedir para Ele derramar graça, que Ele revele pessoas para você, que Ele te dê ousadia e coragem como você nunca teve, mas que Ele confirme tudo quanto você vai fazer, no nome de Jesus, com as manifestações dEle, de glória, de poder, de misericórdia, de sinais de Deus, de orações respondidas. E eu tenho certeza que essa cidade vai ser revolucionada pela sua vida. Você vai ser a centelha de Deus nesse lugar. É assim que Deus trabalha, com pessoas, com pessoas. Vamos orar por isso? Pai querido, nós estamos estudando a Tua Palavra e o Senhor está nos desafiando a entender que eu sou a resposta. E eu estou falando por mim agora, Pai. Tu sabes que estou num momento novo, que ainda não sei direito o que vai ser, nem o que vou fazer. Mas eu estou aqui para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim para a Tua glória, porque eu quero ser a resposta na vida de alguém. Pode me usar, Senhor, pode me usar, até o último dia, quando o Senhor me levar para a Tua glória, pode me usar. Mas eu quero, Senhor, orar pelos meus irmãos que se colocarem em pé. Eles disseram para eles mesmos, eu sou a resposta. Então agora, Pai, eu quero te pedir uma coisa. Incomoda o coração desse Teu povo, porque o inimigo vai tentar abafar essa palavra daqui 5 minutos, quando eles saírem por aquela porta. Um culto diferente, um culto de centenário, só isso, um evento. Mas se o Senhor começar a falar e mostrar a resposta para quem? Senhor, algo novo vai acontecer. Então eu quero te pedir, Senhor, começa a mostrar pessoas por quem eles devem orar. Pai, que o Senhor fale ao coração desses Teus filhos, em quem o Senhor já está trabalhando, porque o Senhor é o sumo pastor, nós somos só pastores auxiliares. Então, Senhor, envia-nos lá, para que a gente possa chegar na hora certa, no lugar certo, para ser bênção na vida das pessoas. Pai, que haja um tempo de conversão, de salvação, de transformação de vida, de história mudada, tão lindo, mas tão lindo, porque o Teu exército foi mobilizado. E eu quero te pedir, derrama do Teu poder. Pai, quando eles orarem por alguém, que o Senhor derrame graça, que orações sejam respondidas de uma maneira tão extraordinária, que as pessoas digam, Deus está agindo, porque a obra é Tua, nós somos só coadjuvantes, mas o Senhor nos chamou para essa missão. Pai, que os grupos pequenos dessa igreja se encham de pessoas famintas, desorientadas, necessitadas, e que eles possam ouvir a resposta do Todo-Poderoso, que pessoas sejam discipuladas ao mesmo tempo em que são discipuladas, porque nós recebemos com a mão, Senhor, a graça do Senhor para repartir com a outra na vida de outras pessoas. Abençoa, Senhor, abençoa, 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 e que os Teus filhos vejam a glória do Senhor brilhando ao redor deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é a resposta? Não está bom não. Quem é a resposta?
Ainda de pé, vamos cantar? Vamos dizer: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado. Vamos usar as mãos aos outros, vamos fechar os corredores. Vamos nos unir nessa oração. Quebrando, ó Deus, o nosso coração nessa noite. Transforma, ó Deus, conforme a tua palavra. E enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Faça as orações que Deus gostaria de ouvir de você nessa noite. Transforma-me, enche-me, ó Deus, e usa-me, Senhor. Mais uma vez, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você que puder a se ajoelhar nesse momento. Nós vamos ajoelhar na presença do Senhor. Se você não puder, pode permanecer de pé, pode estar sentado, mas nós vamos ajoelhar neste momento na presença do Senhor. Ó Pai Celeste, nós nos prostramos diante de Ti. Nós Te pedimos, Deus, sonda, examina a nossa vida em detalhes. Quebranta-nos. Sim, Senhor, quebra o que precisa ser quebrado, especialmente o nosso ego, o nosso eu. Senhor, transforma-nos na imagem de Jesus, porque somente assim nós vamos conseguir ver as pessoas com os olhos de Jesus. Somente assim nós vamos conseguir nos compadecer das pessoas com a compaixão de Jesus. Senhor, transforma-nos, enche-nos do Teu Espírito, que Ele ocupe todos os cantos e recantos do nosso coração, que não haja nenhum espaço a ser ocupado por nós mesmos. Por favor, Pai, enche-nos a ponto de controlar a nossa vida, controlar, ó Deus, todo o nosso ser. Enche-nos e, por favor, Deus, usa-nos. Não nos deixes de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Nós queremos participar, nós queremos nos envolver, queremos, como igreja, como povo Teu, ser resposta ao Deus, ser resposta para a cidade de Recife, para o estado de Pernambuco, para o Brasil e o mundo, Deus. Nós queremos ser a resposta. Nós nos prostramos diante de Ti para dizer que queremos ser a resposta. Pode contar conosco, Deus. Sonda-nos, quebranta-nos, transforma-nos, enche-nos, ó Deus, e usa-nos para a Tua glória e para a expansão do Teu reino neste mundo, Senhor. Faz de nós, ó Deus, meros instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que tanta gente, ó Deus, que precisa de Jesus, que precisa conhecer Jesus como nós Te conhecemos um dia, seja alcançada pelo Teu amor e pela Tua graça. Faz de nós instrumentos, ó Deus, em Tuas mãos, e usa-nos a partir do lugar onde Tu nos colocaste, ali onde Tu nos plantaste. Usa-nos, Senhor, quer seja numa fábrica, quer seja, ó Deus, numa empresa, numa repartição pública, numa escola, numa universidade, na própria vizinhança. Deus, usa-nos, Senhor. Faz de nós os instrumentos que Tu queres para este tempo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor.